Vamos convidar o CEO da Regus Spaces no Brasil. Thiago Alves é CEO de uma multinacional inglesa que pertence ao grupo IWG, que é listado na Bolsa de Londres como uma empresa das mais relevantes da atualidade. Há 7 anos está na posição. Thiago também é um executivo na vanguarda das discussões corporativas. Um prazer que ele esteja aqui. Vai falar sobre nem home, nem office. O futuro do trabalho é híbrido. Que história é essa? Thiago, vamos falar um pouco sobre isso? Uma salva de palmas, Thiago. Muito obrigado, Alberto. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversar com todos. Queria antes começar a palestra dar aqui de presente, então, Alberto, o livro, mais novo livro aí, Nem Home, Nem Office, o futuro do trabalho é híbrido, aproveitando que a gente está na feira aqui do Conar, na Escola do Caos, inclusive a editora, a gente está aqui, tá? Se alguém quiser comprar o livro, tá aí. Mas hoje nós estamos aqui, não é para falar do livro, Alberto, é para falar dessa nova tendência de trabalho híbrido. Palco Obrigado. É seu, meu amigo. Muito obrigado. Bem-vindo. Bom, gente, espero que estejam todos bem, né? Como o Alberto falou, meu nome é Thiago, estou aqui para falar para vocês de tudo isso que aconteceu com a gente, né, nesse último 2 anos aí de pandemia, que mudou a forma como a gente se relaciona com o trabalho, né? Então, como a gente sabe, a maioria das empresas está passando por uma transformação gigante. Antes a empresa era feita para durar 70 anos, 90 anos, passar de pai para filho, e a pandemia... Agora estão me ouvindo? Ah, muito bem, gente. Ainda bem que foi na hora que eu falei o código promocional do livro, ninguém ouviu, então ninguém vai conseguir o desconto do livro lá, muito bom. Bom, eu estava falando para vocês, estamos aqui para falar, né, do que aconteceu com a mudança na forma como trabalhamos daqui e para todo o sempre, né? O híbrido chegou e chegou de vez. As empresas hoje duram muito menos tempo, né? Uma empresa no passado era feita para durar 70 anos, passar de pai para filho, para netos, e agora elas não duram, olha só, nem 8 anos. Eu venho da época que fazer MBA era para fazer business plan de 10 anos, hoje as empresas nem vão durar mais 10 anos, e a prova disso é se a gente olhar as maiores empresas na bolsa nos últimos anos, você vai ver que a grande maioria delas ou mudou, ou ela teve que virar uma empresa de tecnologia para se adaptar. E, aliás, empresa de tecnologia, né, que é o que está impulsionando tudo. Um outro fator muito grande nos ambientes de trabalho que está mudando a forma como todo mundo se relaciona nas empresas são as diferentes gerações nos ambientes de trabalho. Acho que todo mundo aqui, né, principalmente por ser uma feira de RH, já ouviu falar dos baby boomers, né, da geração X, da Y, da Z. A gente não precisa mais bater nisso. Agora tem até a Alpha chegando, né, nos ambientes de trabalho. Essa molecada de 10 anos, youtuber, que já é embaixador de marca. Mas a verdade é que isso sim, gente, influencia diretamente a forma como o trabalho híbrido é aplicado, e vocês vão entender depois o porquê, né? Cada uma dessas gerações compra de maneira diferente, se comporta de maneira diferente e trabalha de maneira diferente, né? Os nossos avós ficavam numa empresa por 30 anos, faziam carreira, né? Talvez a gente queria ficar 7 anos numa empresa. Essa nova geração que está chegando aqui fica 2 anos e olhe lá, né? Quando a gente fala de tecnologia, a nossa geração, a minha geração, por exemplo, os millennials, a geração que passou pela transformação do analógico para o digital, a gente viu o mundo mudar. Mas tem uma geração que já está nos ambientes de trabalho que é nativo digital, assim como tem uma geração anterior a que talvez usa a tecnologia, mas não é um heavy user como a gente está acostumado. E quando a gente fala de salário, de retenção, é muito mais diferente ainda. Um outro fator que impulsiona muito o trabalho híbrido é a economia compartilhada, né? Acho que todo mundo aqui já pegou um carro por aplicativo, né? Ou já compartilhou alguma coisa que não seja namorado nem namorada, tá, gente? Mas que já teve a oportunidade de estar envolvido na economia compartilhada. E a economia compartilhada está impulsionando a saída das empresas da pandemia e dentro do modelo de trabalho híbrido, né? Afinal de contas, hoje, tudo tem que existir no celular. Aí veio a Covid. A Covid mudou a forma como a gente se relaciona. Se você pensar bem na empresa de vocês, trabalhar de casa antes da Covid era para alguém preguiçoso, ou que estava de castigo, ou ela era visto por maus olhos, né? Por quem estava no escritório. Ah, o cara tá de casa, ele sofria até um cancelamento corporativo. E aí veio o home forced, né? Forcei todo mundo em casa, porque não era home office, né? Eram forçados todos em casa. Para alguns foi uma experiência de hell office, né? Não funcionou muito bem, mas para alguns funcionou muito bem. Só que a verdade, gente, é que foi a primeira vez no mundo todo e todo mundo que a gente teve uma experiência de trabalho flexível como um todo. 1/4 só das empresas tinha um tipo de política de trabalho flexível antes da pandemia. Hoje, 90% das empresas estão entregando, né, ou buscando adaptar algum tipo de política de trabalho flexível. Agora, o home office funcionou? Talvez. Para quem? Foi justo? Será que os benefícios foram maiores do que os malefícios?
realmente trouxe foco? Realmente trouxe mais produtividade? Ou as pessoas trabalharam mais? O fato de você não ter que acordar e pegar trânsito e já sentar na frente do computador e trabalhar fez com que você trabalhasse não só as 8 horas por dia, mas talvez 10 horas, talvez 12 horas. Será que você teve uma falsa sensação de produtividade ou efetivamente você teve que trabalhar mais? Será que o ganho de relacionamento com a família, de estar próximo, né, dos parentes, dos filhos, dos pets, para quem é mãe e pai de pet e tudo, será que esse ganho ele se sobrepõe a fomentar a cultura, socializar com colegas, estar próximo do seu chefe, estar próximo da sua equipe, ter uma infraestrutura melhor para trabalhar, né? A verdade é que, por isso que a gente fala muito do híbrido, né? Porque nenhum só modelo afetou a todos da mesma forma, só que desde o ano passado, saúde mental virou um problema corporativo, pessoal. Não sei se vocês viram, né? Acredito que sim, até pelo tema da feira, que saúde mental virou um problema corporativo. E não é um problema mais do RH, uma vez que ele está incluso agora, né, como uma doença de saúde ocupacional, todo mundo, gestores, diretores, CEO, né, qualquer pessoa na empresa tem que cuidar da saúde mental dos colaboradores, porque se esse colaborador for afastado por algum motivo, a empresa tem que cuidar. Gente, nós estamos em 2022 e se você parar para pensar, olha quanto tempo levou para a humanidade definir que saúde mental é um tema corporativo. E a gente sabe que a fórmula do sucesso para que as empresas possam reter talentos ao mesmo tempo de que elas motivam seus funcionários, mas entregam o que tem que entregar para o seu cliente, não pode ser só salário. Já foi salário, já foi bônus. Hoje em dia não é. Eu tenho que entregar um mix entre os benefícios. Aliás, essa feira toda é sobre mix de benefício, mix de flexibilidade e sistemas de gestão, né? Então eu tenho que entregar esse mix de remuneração, bônus e benefício, flexibilidade na linha de cima, olha que legal. Acho que todo mundo aqui, não sei quantos de vocês são RHs de empresa, né? A palavra flexível deve ter sido a mais falada depois de você está no mudo, você me ouve, né? E se saia do mudo em calls. É o que a gente mais tem falado. Agora, qual que é o denominador comum dessa nova realidade? É a geografia, né? Se as pessoas trabalham em locais diferentes, será que elas deveriam ganhar salários diferentes? Vamos pegar a Grande São Paulo, por exemplo, né? Por convenção, por reforma trabalhista, seja lá qual for que a gente queira se apegar, São Paulo você deveria pagar o mesmo salário para colaboradores na mesma função, mas será que quem está em casa com uma determinada estrutura é justo comparar a qualidade de vida e custo de vida em Osasco com São Paulo? Ou sei lá, Guarulhos com São Bernardo do Campo? Então, na verdade, a geografia começou a entrar num denominador comum ali do que as empresas entendem como sendo a fórmula de sucesso. Além disso, a lealdade corporativa e a sua produtividade. Olha só, se o mundo é híbrido e eu já não vou mais medir pelas formas como é antes, eu vou passar a medir um denominador que ninguém sabia medir até então, que é produtividade. Só que, gente, o presenteísmo ainda é uma arma muito forte. Ele ainda é, né? As pessoas querem ver, querem estar próximo. Você se relaciona melhor com as 10 pessoas mais próximas de você. Isso é natural, é do ser humano. E aí, quando a gente vai fazer pesquisa de quem quer voltar para os ambientes do trabalho, quem não quer voltar, o que acontece? Geralmente a liderança que toma a decisão, ela faz a pesquisa, mas nem ouve, né, o que veio na resposta. E por que a liderança quer voltar ao presencial? Pensa, gente. Primeiro, porque é muito difícil ter sistema para controlar trabalhador 100% remoto. Ele nunca vai confiar 100% de que as pessoas estão executando e trabalhando as 8 horas por dia. Por quê? Porque é uma geração que está na liderança, é a geração do comando-controle. Lembra que eu mostrei as gerações? Não é a geração que nasceu já no modelo digital ou no híbrido, né? Segundo, voltar ao presencial é status para a média gerência, gente. Não para alta gerência, mas para média gerência. Então, eu sou um chefe de departamento, eu quero meu departamento próximo para lembrar que eu sou o gestor, para lembrá-los que eu sou o chefe. A gente fala, Thiago, mas chefe é uma palavra tão antiga, né? Hoje em dia a gente fala liderança, líder coach, etc. Será que essa é a realidade de 100% das empresas? Ainda não. Por quê? Porque a liderança foi o que mais sofreu pressão na Covid, pressão para reduzir custo, para demitir pessoas, para não perder o negócio, para não perder o cliente. A gente acha que, não, porque ele é líder, eu não tenho que falar de saúde mental com ele, eu não tenho que falar dos problemas da vida dele, ele é pago e bem para isso, né? Ele tem boa remuneração para isso. Mas a gente sabe que a falta de empoderamento acaba fazendo com que a liderança, muitas vezes, queira o retorno ao presencial. Só que se eu perguntar para a base, será que a resposta é essa? Não, né? A resposta com certeza vai ser diferente. E isso aconteceu, e aí muitas empresas implementaram um híbrido que é lá assim, né? Mais ou menos, um animal que a gente não sabe qual é. Por quê? Virou o híbrido do TQQ. Terça, quarta e quinta no escritório, segunda e sexta em casa.
Isso aí eu faço uma pesquisa quando eu tenho uma palestra interativa que 90% das pessoas respondem exatamente o que tá aí. Que dia que você quer trabalhar de casa? Segunda e sexta-feira. É lógico, né? Essa é uma pergunta que até o mais bobo responderia dessa forma. Mas, gente, vamos pensar, né? Se todo mundo for para o escritório terça, quarta e quinta, a grande maioria das empresas reduziu espaço na pandemia, não vai ter lugar para todo mundo sentar. Em compensação, segunda e sexta vai ser aquele marasmo, aquela ilha deserta, né? Computador sobrando, mesa de trabalho sobrando e causa aquela fila nos outros dias ali. Então o híbrido, gente, não é sobre alguns dias em casa ou alguns dias no escritório. É um novo modus operandi para as empresas. Agora, tem muito benefício no trabalho híbrido. Ele ajuda a fomentar a cultura, né? Só quem teve contratações durante a pandemia sabe o quão difícil que é você integrar funcionários novos que foram contratados de maneira digital, que nunca viram a empresa. Na hora do volta ao presencial, o que aconteceu? Funcionário que já estava antes da pandemia, ele tem aquela lembrança da cultura. Funcionário novo está indo para uma empresa que ele nem sabe o que é. Agora, melhora a saúde mental? Lógico, eu entrego os benefícios do home office, mas eu também trago os benefícios de estar no presencial, de estar no escritório. Ajuda o meio ambiente? Lógico. Se eu deixar de dirigir, gente, meu carro, meia hora por dia de manhã, meia hora à tarde, é 1 hora por dia, 5 horas na semana, 20 horas. No mês, 240 horas no ano. Isso equivale a 1,5 mês trabalhados. Imagina se eu deixar, né, de me deslocar, o quanto eu não estou economizando de gasolina, que tá barata, né, by the way, deixar de poluir, mas mais do que isso, se eu pudesse devolver para vocês 1,5 mês no ano de produtividade ou de qualidade de vida. Olha que importante, só reduzindo meia hora de manhã ou meia hora à tarde de deslocamento. O trabalho híbrido aumenta a produtividade? Lógico. Por quê? Porque eu vou deixar para fazer aqueles itens, aquelas tarefas que eram mais de foco, né? Para fazer quando eu estou em casa, e aquelas tarefas colaborativas eu vou fazer no escritório, onde eu precisava encontrar com pessoas, né? Quem aqui já teve durante a pandemia, acho que todos vocês têm, aqueles dias com um monte de reunião virtual, uma depois da outra, meia hora uma, meia hora outra. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, você lembra todas as reuniões? Não. Agora, lembra do físico? Você vai em 4 reuniões no dia. Provavelmente, se eu te perguntar no final do dia quais foram suas 4 reuniões, você lembra onde você esteve, com quem você falou? Porque o presencial, ele traz essa conexão com pessoas. Então, o mundo de agora, ele vai ter que existir entre os dois. Por isso, das vantagens do híbrido. Tiago, o híbrido é mais barato? Lógico. O que é mais barato? Alugar um carro o mês inteiro para andar 4 vezes no mês ou pagar 4 diárias de carro? É mais fácil fazer essa conta. Ah, mas se eu for andar todo dia, o aluguel por mês começou a compensar. A mesma coisa com o escritório. Será que você pagar 720 horas de um escritório para um colaborador que vai usar 20 horas no mês faz sentido? O que eu faço com as outras 700 horas que eu paguei, né? E ele é mais inclusivo, lógico. Se as pessoas, principalmente os portadores de deficiência, têm mobilidade reduzida, eu realmente vou fazer com que eles se desloquem de onde eles moram e venham para o escritório central só porque o diretor mora ali no Itaim, quer que todo mundo venha para o Itaim, sendo que eu posso deixá-lo trabalhando em casa, né, e aproveitar e ele vir para o escritório de vez em quando no modelo híbrido. Então tem muitos benefícios por trás do trabalho híbrido. Para quem não sabe, o trabalho híbrido é feito de 5 componentes, tá, gente? Horário flexível, ou seja, eu não controlo mais horário. Jornada flexível, não controlo mais a jornada, né? Os dias da semana que a pessoa trabalha. Localização flexível, ou seja, eu quero trabalhar de casa, do escritório, de um coworking, da cafeteria, de um shopping, da Conar, não interessa. Remuneração flexível, ou seja, não é comissão, hein? Não entendo errado, é remuneração flexível. E depois, se tudo é flexível, o que sobrou pra gente controlar? Gestão por performance. Eu não posso mais controlar o que a CLT antiga fazia eu controlar. Mesmo a CLT tendo mudado, eu vou falar um pouquinho disso daqui pra frente, mas ainda assim, no mundo de hoje, a guerra por talentos exige flexibilidade, né? Depende da piscina que vocês querem nadar. Quais são os tipos de modelo híbrido que tem no mercado hoje, gente? Tem o famoso TQQ, 60-40, né? 60% escritório, 40% casa. Aí tem um modelo mais centrado no escritório, ou seja, principal meu é escritório. Se precisar, as pessoas podem trabalhar de casa, mas eu se precisar. Tem um modelo que é o contrário, é todo mundo no remoto, se precisar, eu vou até o escritório. Aí tem o modelo split ou hub, né? Chamem como quiser, que é espalhar vários escritórios em várias regiões para que as pessoas não tenham que se deslocar tanto até um ponto de encontro. E o totalmente descentralizado Anywhere Office, onde eu abro mão, desapego de controlar escritório. Ou a pessoa usa um app para encontrar um espaço de trabalho, ou ela vai trabalhar da onde ela precisar para ser mais produtivo, tá? E aí, quanto mais a sua empresa for
focada a voltar para o escritório é que você precisa ainda receber clientes presenciais, você precisa fomentar a cultura, requer que você tenha infraestrutura, que você tenha mais conectividade, você vai estar mais tendencioso a voltar ao escritório. Agora, se o meu negócio é mais digital, quero reter talentos dessa nova economia, eu quero eu interajo com clientes virtuais, ou quero reduzir custo, eu vou estar mais centrado no remoto. Qualquer coisa no meio é o split, é o hub. Então, a grande maioria das empresas tem feito essa conta, só para trazer para vocês um pouquinho de referência aqui, como cada mercado está voltando, né? Bancos, por exemplo, né? Não sei se tem muita gente da área de finanças aqui, mas a tendência é ser centrado no escritório ou TQQ, né? O famoso 60-40. Por quê? Porque ele ainda tem que justificar um patrimônio gigantesco, que mesmo que foi reduzido na pandemia, que ainda existe. Tem questões de LGPD. As pessoas trabalhando de casa muitas vezes ferem a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem a questão de conectividade, né? Quem nunca caiu numa ligação em casa sabe do que eu tô falando. Tem questão legal, gente. Imagina uma empresa de call center, que você tem gente atendendo chamada em várias cidades diferentes, mas você tem que recolher o imposto por município. Você imagina um imbróglio fiscal que é configurar isso num sistema para que cada chamada seja configurada dessa forma, né? Áreas de tecnologia, por exemplo, empresas de tecnologia estão no sentido inverso. É centrado no remoto e aí de vez em quando eu vou pro TQQ e eu posso voltar pro descentralizado. Porque se eu não fizer isso, eu não contrato com competitividade. Porque hoje, quantos de vocês já não ouviram na hora de abrir uma vaga? Ah, escuta, e o modelo é híbrido, é remoto? Né? Passou a ser um diferencial. Lembra que eu falei das gerações do trabalho? Cada uma se comporta de uma maneira totalmente diferente quando o assunto é voltar para o escritório. O cara mais velho, ele fica feliz em voltar para o escritório, ele viu o benefício de trabalhar de casa, mas ele aprendeu a trabalhar vendo pessoas. Ele nunca vai ficar 100% feliz sem ver pessoas. Aí tem a geração dos millennials, que viveu a transformação digital. A gente alugava fita na Blockbuster, gente. E hoje a gente vai no Netflix assistir vídeo e se não carregar em 3 segundos você fica bravo, reseta o modem, por aí vai. A gente viu a transformação. É a geração mais flexível. Então ela fica feliz tanto no split, quanto no remoto, quanto no coisa. Agora, ela também sente falta de ver pessoas. Agora, essa geração mais nova, o Z e o Alpha, remoto, galera, remoto. Ele só vai pro escritório se for para fomentar a cultura, né? Então, se a CLT também tem que acompanhar esse movimento, o que aconteceu? Antes não tinha isso, tá, gente? Ou era presencial ou era remoto. Agora a CLT tem uma emenda que está sob medida provisória ainda, mas que regulamenta o trabalho híbrido, tá? Então, sugiro, foi aprovado há 3 semanas atrás, sugiro quem quiser conhecer mais, já tá valendo, tá? Bom, se eu vou trazer as pessoas de volta, o que o escritório tem que entregar? Aquilo que a casa não entrega, né? Porque se for para fazer reunião virtual, eu fico em casa. Então o escritório agora é um centro de convívio, ponto de encontro, ponto de treinamento, entrega a questão legal que as empresas precisam. Escritório tem que ter regra, gente, porque em casa não tem regra. É o escritório onde tem que ter o dress code, muitas vezes, porque em casa não tem mais. E as empresas têm percebido isso, né? Tem empresas... Estou falando do dress code aqui só como exemplo, né? Tem muita empresa que nem tem dress code, mas muitas vezes a regra de horário, porque as pessoas em casa não se regram. É impressionante como isso acontece, né? Então, sala de reunião, agora, cada vez maior, mais conectada, vai ter que ter uma melhor infra de tecnologia, né? A gente vai ter os espaços home-like. O pet friendly, o kids friendly, né? A biofilia, cadê as loucas das plantas, os loucos por planta aqui, ó? Biofilia chegando no escritório, né? Espaço de delivery, espaço de convivência cada vez maior, né? Tecnologia e meio ambiente vai ter que andar junto no espaço de trabalho, serviços de concierge. Olha quantos apps aqui de concierge, hein? Na feira. E cada vez mais, ó, olha só, app de gerenciamento de espaço de trabalho, deve ter uns 10 se a gente der a volta na feira aqui, falando exatamente disso. Então o escritório passa por uma nova visão, ele é centrado no funcionário, pronto pro híbrido e digitalmente conectado, tá, gente? E aí fica aquela pergunta, né, em qual piscina de talento vocês querem nadar? Naquela que entrega o mercado tradicional, antigo ainda, né? Ou a gente vai querer nadar na piscina de candidatos a trabalho híbrido, né? E o que vem pra frente, gente? Tem mais tendência aí? Tem. Tem a tendência de que tudo que a gente for fazer agora relacionado a espaço, primeiro a gente vai testar no digital para depois tentar no físico. Uma outra tendência, o Anywhere Office, né? Cada vez mais empresa desapega de espaço próprio e foca em entregar espaço de trabalho compartilhado. É mais barato e traz mais interação para as pessoas nesse modelo híbrido. O famoso workations, não sei se já ouviram falar, mas é trabalho com férias. O que antes parecia errado, agora é permitido. Na verdade, agora é um diferencial. Tá tudo ok se você for trabalhar 2 semanas em Paris, Cida do Norte, né? Seja lá para onde for.
Tá tudo ok se você for trabalhar 2 semanas e ao mesmo tempo ter férias. Isso há 2 anos atrás não seria ok, mas a gente aprendeu a conviver. A gente entrou na casa das pessoas sem pedir licença. Então tá tudo bem da pessoa estar de férias e trabalhar, e passou a ser um benefício que as empresas oferecem, tá? O famoso GIG Workers, né? Gig Workers, essa economia dos apps, onde a gente pede hoje o motoboy e o entregador, a gente vai passar a pedir pessoas no escritório no futuro. Os talentos cada vez mais estão nos campos, o metaverso corporativo chegou. Aonde que vai acontecer as reuniões virtuais? Metaverso. Aonde que a empresa vai interagir com todos os colaboradores da convenção anual? Metaverso. E por aí vai. E a semana de 4 dias, que não é mais o TQQ, né? Mas muitas empresas trazendo esse conceito e que provavelmente ele vai pegar. E aonde que está começando? Empresa de tecnologia, mais uma vez. Sem isso ela não retém talento. Bom, gente, um último aqui para explorar, cidade de 15 minutos, né? Que é um conceito de que tudo tem que estar próximo da sua casa. Lazer, trabalho, né? Escola, educação, alimentação. E as pessoas tendem a gostar mais e ter melhor qualidade de vida quando eles estão nesse conceito. Por isso que está tendo um êxodo de pessoas para bairros afastados, para cidades do interior, onde ela consegue ter esse tipo de qualidade de vida. Qualidade de vida, gente, não é sobre ter mais tempo em casa ou mais tempo com a família. É um componente que leva em conta vários fatores, né? Então, pesquisem. Conceito de cidade de 15 minutos é muito legal. Né, é de um arquiteto francês que já está rodando em algumas cidades da França e que está chegando com peso no Brasil. Bom, como eu disse no começo da palestra para vocês, a gente acabou de lançar um livro, Nem Home Nem Office, né, homônimo da palestra. Tá aqui, tem um stand da editora Gente, quem quiser lá conhecer, né? E quem quiser meus contatos ou mesmo informações, só escanear o QR Code do final. Espero que tenham gostado, que tenha dado uma provocada aí um pouco para vocês sobre quais são as potenciais que a sua empresa pode ter implementando, né, o trabalho híbrido. Afinal de contas, tem uma coisa que a gente aprendeu, que sentar 8 horas por dia em frente a uma mesa e uma cadeira não define produtividade. Um abraço a todos.